Peço que os irmãos abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 8. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem enganosamente, dolosamente. Aparte do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Pai Celeste, fala conosco como cantamos. Nós pedimos que nos deis entendimento, pedimos que o Senhor aplique a palavra do Senhor ao nosso coração, para que o nosso viver seja-te agradável. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Oramos a Ti em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, chegamos a uma sessão, essa sessão desse capítulo 3, muito importante, e é uma sessão que muda de direcionamento no sentido de que até o versículo 7, nós estivemos vendo o apóstolo Pedro falando aos grupos, e especialmente ele falou aos servos, depois ele falou às esposas, em seguida falou aos maridos. Mas aqui, a partir desse versículo 8, ele passou a falar a toda a igreja e o que ele quer fazer? Ele está encorajando a todos naquilo que diz respeito às relações. Como ele está falando para a igreja, por isso o tema é interrelações. Nós nos relacionamos uns com os outros. E o que Pedro está querendo é que a igreja, por isso o tema, o virtuoso caráter interrelacional da igreja. Ele quer que o caráter do Senhor Jesus Cristo seja praticado entre os irmãos ou na igreja. Então, o que nós temos aqui nessa belíssima exortação? Eu vou falar rapidamente do que o que temos desde os versículos 8 até 12, depois vamos trabalhar com os dois primeiros, ou melhor, os versículos 8 e 9. Primeiro, como eu estou dizendo, essa exortação é dirigida a toda a igreja, quando ele diz, finalmente, sede todos. Em seguida, ele exorta, ou ele encoraja a igreja para que exiba o seu caráter cristão, falando nesses versículos 8 e 9, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, etc. Em seguida, ele exorta a igreja, mostrando que essa santidade exigida aqui
não é nada anormal, não é nada fora do comum. Pelo contrário, diz respeito àquilo para o qual ela foi chamada. Por isso ele diz, pois para isto fostes chamados. Em seguida, ele exorta a igreja visando a felicidade dela, porque ele fala nos versículos 10 e 11 exatamente isso, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, façam isso. Negativamente, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem de forma doloso. E então ele diz que eles se apartem do mal, pratiquem o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E, finalmente, ele exorta a igreja, chamando a sua atenção para que todos foquem no Senhor, no sentido de que saibam que ele está diuturnamente verificando a situação do seu povo. Daí ele dizer, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Esse é o panorama, é a visão geral desses versículos 8 a 12. Eu peço que os irmãos leiam, por gentileza, comigo, esses versículos 8 e 9. Vamos ler juntos? Finalmente, seres todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes herança. Receber de bênção por herança. Isso posto, vejamos em primeiro lugar, a exortação dirigida a toda a igreja. Ele diz, finalmente, sede todos. Ele está se dirigindo a cada membro da igreja. Ele, Pedro, deixou de tratar, como eu disse há pouco, com os vários grupos de pessoas da igreja e está se dirigindo a todos individualmente e indistintamente. Então, o interesse do apóstolo Pedro é alcançar a igreja como um todo. Em outras palavras, ele não está tratando apenas com os que são servos, ou os que são casados, ou qualquer outro tipo de pessoas, mas se dirige a todos os homens, a todas as mulheres, qualquer que seja o status delas, casados ou não, jovens ou não. Esse é o primeiro aspecto que nós encontramos aqui. É uma palavra que alcança a todos, absolutamente todos. Em segundo lugar, nós nos deparamos com o que? Uma exortação para que se exiba o que, irmãos? O caráter da igreja. O que é isso? Vamos, antes de entrarmos nos pormenores, vamos entender. Exibição. É interessante que isso tem a ver com o que estávamos vendo nas bem-aventuranças. A igreja precisa ser visível e a igreja precisa ser resplandecente. As bem-aventuranças, quando praticadas, elas exibem algo que é visto no próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é humilde de espírito, ele era humilde de espírito, ele era manso, ele chorava, ele era misericordioso. Tudo que nós temos nas bem-aventuranças foram encontradas nele. Então, o que o apóstolo agora está dizendo é: exibam o caráter cristão que o Senhor concedeu a vocês.
Sede todos, vamos ler de novo? De igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. O que temos aqui, meus irmãos, lembra a exortação de outro apóstolo, o apóstolo Paulo, dirigida aos crentes de Éfeso, quando ele lhes disse: andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, nesse caso aqui de Pedro, ele está exigindo a exibição do fruto da luz na conduta dos seus leitores. Por isso, ele expressa essas palavras desse versículo 8 e 9. Ora, o que nós temos então aqui? São virtudes, num sentido, primeiramente exibidas por nosso Senhor Jesus, como eu disse, e agora exigida por ele para com o seu povo. Ou seja, ele quer que a sua igreja faça aquilo que ele ensinou aos seus apóstolos. E, especialmente, nós encontramos em Mateus, no capítulo 6, ele dizendo o seguinte: olha o ensino dele contrário aos dos fariseus. Ele disse: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades somente a vossos irmãos, que fazem de maus? Não fazem os gentios também o mesmo? Aí vem a questão que ele coloca: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, nesses versículos 8 e 9, especialmente, o apóstolo está requerendo da igreja que ela seja perfeita como é perfeito o Pai Celeste, através da prática dessas virtudes aqui. Então, vejamos esse virtuoso caráter da igreja, à luz desses versículos 8 e 9, nas relações uns com os outros. O que é isso, irmãos? Falando assim de forma bem simples. O que o apóstolo está dizendo é o seguinte: olha, nós nos relacionamos uns com os outros. E o que se espera nestas inter-relações? Isso é na igreja. É que essas coisas sejam praticadas, que essas coisas sejam exibidas, e assim estaremos sendo felizes verdadeiramente. Então nós vamos ver isso em dois aspectos, por uma questão didática. Eu vou dizer qual é e depois nós vamos conseguir. Primeiro, vamos ver que a igreja deve exibir as virtudes cristãs, que ela faça isso. Depois veremos que a igreja trate bem até aos seus agressores. Então vejamos logo, em primeiro lugar, que a igreja, o que, irmãos? Porque aqui exatamente tem 5 virtudes cristãs. Todos os crentes devem ser caracterizados pelas virtudes esboçadas aqui, que são 5 adjetivos listados pelo apóstolo. Ele diz: sede vós de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Ele começa dizendo: sede todos de igual ânimo. Ou tenham todos o mesmo modo de pensar. A palavra no original literalmente significa
ter uma mesma mente. Ele quer que todos pensem dessa maneira, ou seja, tenham igual ânimo. Será que nós vamos pensar que ele está querendo que nós andemos como se fôssemos soldadinhos de chumbo, todo mundo status? Não. Porque se assim fosse, estariam afastadas as nossas diferenças, temperamentos diferentes, gostos diferentes. Não é isso. É claro que não é da vontade do Senhor que nos criou com nossas diferenças, que sejamos como robôs. Mas quando nos é dito, sede todos de igual ânimo, o que está sendo requerido aqui é: pensem concordemente no Senhor. Ou tenham, repito, o mesmo modo de pensar. Na verdade, o apóstolo está falando algo que deve ser aplicado a todas as pessoas, às quais ele havia se dirigido anteriormente, quando disse aos grupos conforme eu mencionei. Então, ele está falando, irmãos, aos crentes, todos os crentes, porque foram chamados para serem conformes à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, como disse Paulo aos Romanos: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queiramos ou não, creiamos ou não, andemos nas pisadas dele ou não, mas se nós fomos chamados para sermos crentes, e Deus está agindo, Ele está agindo no sentido de nos fazer parecidos com seu Filho. É isso mesmo. Eu, com essa natureza, eu com esse temperamento, eu com esses pensamentos tão ruins em tantos momentos, sim, se formos chamados, nós vamos ser conformes à imagem do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, ele disse: estou certo de que Deus, aquele que começou boa em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E isso, irmãos, vai acontecer mesmo. Então, ao começar a sua lista com esses predicados, o apóstolo Pedro põe em primeiro lugar o que deve se constituir a chave de tudo mais, ou seja, que todos os crentes sejam de igual ânimo, ou tenham o mesmo modo de pensar, ou ainda, que todos se conduzam segundo a mente de Cristo. Talvez um exemplo negativo do que eu estou querendo mostrar para os irmãos possa ajudar na nossa compreensão. Aqui nós temos a atitude do apóstolo Pedro, para dar como exemplo, quando nosso Senhor começou a dizer o que o mundo não pode entender. Vejam, lá em Mateus capítulo 16, está escrito assim no versículo 21, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. E isto, ele diz, de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás, porque não cogitas, aqui é a palavra interessante, não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, quando o Senhor falou isso a Pedro,
Ele estava dizendo que Pedro não pensava como Deus, não tinha um pensamento igual a Deus, não pensava como ele, Cristo, não refletia como ele, Cristo, mas ele estava pensando conforme o pensamento dos homens. Qual é o pensamento dos homens? Pare de sofrer. Pare de sofrer. Não aceite isso. Diga, não aceito isso. O Senhor Jesus disse, isso é do inferno. Porque Deus está trabalhando conosco e vai trabalhar conosco, e para isso nós vamos passar pelo cadinho dele, nós vamos passar pelo fogo que purifica. Olhemos para Paulo e veja que ele vai dizer exatamente isso. Ele aprendeu isso. Senhor, 3 vezes orou ao Senhor para que tirasse o espinho na carne dele. Ele disse, não, esse espinho na carne é uma bênção, a minha graça te basta. Então Pedro entendeu, eu preciso ser lapidado, de maneira que eu fico alegre, satisfeito quando estou sofrendo, porque quando assim é porque a graça do Senhor está comigo. Vocês estão entendendo? Esse é o modo de pensar que tem. Sede todos de igual ânimo. Essa é a ideia. Então o doutor Kishlemak fala o seguinte, que todos os cristãos sejam governados pela mente de Cristo, de modo que as diferenças não dividam, mas enriqueçam a igreja. É interessante isso. Os irmãos estão entendendo? Você pode olhar, os pais sabem que seus filhos não são iguais. Um é Tiago Marcelino, o outro é Gabriel, cada um com a sua natureza, com o seu temperamento, mas são irmãos. Nós também, do ponto de vista espiritual, nós somos diferentes. Um é o Birantã Monteiro, outro é Jair Marcelino, são diferentes, mas somos irmãos. Estamos ligados à mesma cabeça. Então a exortação visa uma vida harmoniosa de toda a igreja, conforme em outros textos isso se fala. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ou como diz Almeida Revista Corrigida, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. E como diz a Nova Versão Internacional, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. E então, nós lemos lá em Romanos, capítulo 15, o apóstolo falando no versículo 5, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, irmãos, tendo a mente de Cristo, olha só, pensando como Cristo, os crentes poderão exibir as demais virtudes. Tudo começa aqui. Os irmãos estão compreendendo? Daí, ele diz, sede compadecidos, não é isso? Olha aí, sede igual ânimos, e depois, compadecidos. Os cristãos devem demonstrar sua preocupação e interesse pelo próximo, especialmente em tempos de alegria e de tristeza. Está alegre alguém? Nos alegramos com ele. Está alguém triste? Nos entristecemos com ele. Porque está escrito em Romanos 12, 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Além disso, diz lá 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Irmãos, uma família que experimenta isso, primeiro, o mesmo sentido, no sentido de pensar concordemente do Senhor Jesus, quando o marido vê, sabe que a sua esposa está sendo elogiada, ele se alegra com ela, mas quando ele vê que ela está triste, ele se entristece também com ela. Isso aplica-se à igreja. Além disso, o que diz mais ele, além de ser comparecido? Amem-se fraternalmente. Aqui Pedro retorna ao que ele havia dito lá no capítulo 1, quando ele disse, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal. Irmãos, amor fraternal. Se a gente estiver junto, se nós estivermos juntos, mas com aquele ali eu não encosto, com aquela ali eu não quero conversa, estamos juntos, isso não é amor fraternal. Não é mesmo. Porque Pedro diz, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Qual é a próxima? Sejam misericordiosos. A palavra no original significa, ela retrata sentimentos que parecem vir das entranhas, do intestino, literalmente falando, especialmente quando vemos o sofrimento suportado pelo outro. Irmãos, é interessante. Eu me lembro de uma cena aqui, não faz muito tempo, conversando com determinada pessoa, a pessoa ali no seu pensamento duro e está com um problema de relacionamento, eu disse assim, fulano, pare um pouco e veja a condição daquela pessoa. Gente sofrida, gente cheia de dificuldades. O que eu estava querendo chamar a atenção? Seja misericordioso. Vocês entenderam? Seja misericordioso. Por isso é que o apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Qual é a próxima? Humildes. Tudo isso a gente encontra no Senhor Jesus. Humildes. Tenham a mesma atitude esboçada pelo Senhor. Ele que diz, porque sou manso e humilde de coração. Irmãos, alguns exemplos do Senhor Jesus demonstrando a sua humildade. Vocês lembram lá registrado em João, no capítulo 13, quando o Senhor lavou os pés dos seus discípulos? Pedro não queria, disse, se lava os pés, a mim não tem... Ele disse, não, comigo não vou permitir que o Senhor lave os pés. Às vezes tem gente que pensa que está sendo humilde, mas pelo contrário, está sendo arrogante. Pedro foi o caso. O Senhor, quando foi lavar os pés dele, disse, não, de jeito nenhum vou deixar você lavar meus pés. Ele disse, Pedro, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Aí ele já exagerou, foi para o outro lado. Não, Senhor, lava tudo, cabeça, pés, tudo. O Senhor estava lavando os pés. Mas é interessante que o texto diz assim, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz?
Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, ele diz, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Isso é o Senhor Jesus. Por isso o apóstolo Pedro, falando aos seus leitores no capítulo 5, ele chama atenção para essa vida humilde, quando ele se roga igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. É interessante, vocês já notaram como é fácil, em certo sentido, se eu me deparo com uma pessoa bem mais velha do que eu trato ela com... Mas quando é o cara igualzinho assim, ei, cara, vai, já começa assim, ó, dá um soco no peito, o outro dá um soco no peito, medição de força. Tem umidade nisso? Tem? Vocês não estão aqui, não? Tem ou não tem? Não tem não. Eu fiquei observando hoje, num certo lugar, 2 crianças que se conheceram, mas elas falavam demais. Mas o que eu pude ver ali era uma exibição de um lado, exibição do outro. Olha, na minha terra tem isso, na sua não tem. Na minha tem isso, a sua também não tem. Impressionante isso. Mas eram crianças, né? 6 anos, 7 anos. Mas desde pequena, a humildade fica longe. E a gente é assim também, irmãos. Assim também. Chega assim, por exemplo, a Reila diz, olha, a minha princesinha ou meu príncipe, não sei o que vem, né? Não sei o que vai ser, vem, e olha, ela com 2 meses, ela já diz assim, pai Charles, com 2 meses. Aí a outra diz assim, eu conheço uma menina que com 1 mês já dizia, pai fulano de tal. Gente, que é isso? Já humilhando a outra que a filhinha com 2 meses falou, já bota para outra casa. Não, você não está, não é assim, bem assim não. Vocês estão entendendo? Não parece com a nossa conversa no dia a dia? Ou não? É ou não é, irmãos? É sim. Olha, o meu filho está estudando na escola tal, assim. Olha, mas eu conheço alguém que a escola dele é melhor do que a sua. Ok. Ele diz aos jovens, outros se tratam uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. É o que ele diz. Irmãos, veja uma coisa interessante. Nós estamos vendo esse aspecto, que a igreja precisa exibir essas 5 virtudes, terminando com a humildade. Uma mente de Cristo, pensando concordemente no Senhor e terminando com essa humildade exercida entre uns aos outros, uns com os outros. Mas isso não fica só aí. Segunda parte desse texto, ele diz, olha, que a igreja também exiba uma virtude altíssima. O que ele diz? Que a igreja... Irmão, vamos ler esse versículo 9 de novo? Vamos ler, vamos juntos, por favor. Não pagando mal por mal,
ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Bendizendo. Esses querem ir lá na frente, já, tudo bem. Irmãos, como é que a gente tende ou tem a tendência de tratar quem nos trata mal? Tem uma expressão que a Bíblia utiliza e diz que nós não temos o direito de fazer isso. Vingança. Não pagando mal, diz ele, por mal. Ah, ele me injuriou, então eu também devo injuriar. Não. Falávamos lá em cima, antes de descer aqui, uma atitude de alguém que me deixa com a cara no chão. Vocês lembram que José era noivo de Maria? Vocês lembram que eles não tinham coabitado e Maria ficou grávida? Eu imagino Maria, uma mulher crente, chegou o momento de comunicar a José que estava grávida. José ficou certamente triste, envergonhado, mas diz o texto sagrado, sendo ele justo, resolveu deixá-la secretamente, não quis infamá-la. Irmãos, como é fácil de estragar uma reputação, como é fácil de dizer coisas por detrás e, às vezes, até inverdades. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. E aqui vem o aspecto positivo. Antes, pelo contrário, bendizendo. Tem uma figura de um velhinho com a velhinha. Eles estão sentados no banco, num banco, sei lá, de praça, e eles estão meio chateados um com o outro. E ele está com o guarda-chuva e diz, eu estou chateado contigo, mas eu te amo. E o guarda-chuva para protegê-la. Claro que isso é lá de fora. Mas, meus irmãos, como é bonito ver um irmão falando bem de outros irmãos. Bem dizendo. Tiago fala algo para nós que convém, rapidamente falando aqui, nós atentarmos. No capítulo 3 da sua epístola, ele diz assim, no versículo 6, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se domina e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela,
amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. E aqui vem a aplicação que ele faz aos irmãos. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ele está dizendo, gente, se nós bendizemos ao Senhor, nós poremos toda essa nossa bendição abaixo se não bendizermos aqueles que foram criados à imagem do Senhor. Vocês entenderam? Então, meus irmãos, aqui nós nos deparamos, como disse o certo homem de Deus, com o retrato da igreja. Esse é o retrato que o Senhor fez da sua igreja, a sua noiva, que Ele quer receber, está trabalhando com ela e quer recebê-la para sempre estar com Ele. Igreja sem ruga, sem defeito, ou coisa semelhante, porém santa e sem defeito, gloriosa. Imagina na glória como é que nós vamos nos interrelacionar. Que beleza! Que beleza! Certamente vamos bem dizer uns aos outros. Vamos fazer isso a partir de casa? E vamos fazer isso entre nós? Irmãos, não permitamos que falemos mal de ninguém, especialmente para derrubar as pessoas. De ninguém. Nós fomos chamados para isso. Assim, meus irmãos, desse tema, o virtuoso caráter interrelacional da igreja, o que é que nós vimos? Tem aí? Congelou. Tem ou não tem? Tem não? Não tem, né? Tudo bem. A exortação foi dirigida à igreja, finalmente ser de todos assim. E a exortação é para que se exiba ao caráter da igreja, que ela exiba as 5 virtudes que vimos e que ela trate bem até aos agressores.